Será que precisa fazer parte de uma subcultura para ser alternativo? Oi, eu sou a Miles e hoje a gente vai falar aleatoriamente. Recentemente, isso já faz, na verdade não tão recentemente, já faz um tempinho, surgiu um influenciador chamado Mavi, que ele fez um vídeo em que ele falou que agora todo mundo tá querendo ser alternativo, mas que para você ser alternativo você tem que ser de uma subcultura, e que mandrakes e hip hoppers não são alternativos e blá 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 blá. Tão padrão que qualquer estilo virou alternativo. Porque mandrake é alternativo. Ai, porque cottage core é alternativo. Porra! Primeiro vocês precisam saber o que significa alternativo. Alternativo significa uma pessoa que não vive de acordo com o padrão social. Eu acho que esse influenciador se expressou de uma forma errada. E ele não está entendendo como as subculturas alternativas e também as pessoas, os estilos de vida alternativos estão se disseminando e estão se desenvolvendo na nossa sociedade nos dias de hoje. Tá? E assim, ele se expressou muito errado, mas por que ele se expressou dessa forma? Porque ele tem a mentalidade de que você ser alternativo era como ser alternativo até os anos 2010. Antes de 2010, como é que as pessoas viravam alternativas? Elas viravam alternativas através das cenas. O que são as cenas? Assim, você ia na sua cidade e você conhecia, né, nos centros das suas cidades, nas praças, pessoas com um estilo alternativo. Um grupo de pessoas que andava junto, que tinha um estilo alternativo. Você se identificava com aquelas pessoas, fazia amizade com aquelas pessoas e acabava escutando as mesmas músicas que aquelas pessoas, ou curtindo as mesmas coisas que aquelas pessoas e se vestindo como elas. Então, antigamente, era muito difícil você não virar alternativo sem pertencer a uma subcultura, porque você entrava para o cenário alternativo e conhecia a realidade, né, o estilo de vida alternativo através das subculturas na cena, nas ruas. Tá? E isso até 2010 era super comum. Eu fui emo nos anos 2000, né? Eu fui adolescente nos anos 2000, gente. Eu pareço um jovem, mas eu já sou uma safada de 62 anos, tá? Então, é isso. E eu fui adolescente ali nos anos 2000 e foi assim que eu conheci o cenário emo. Tinham pessoas emos que ficavam nas praças da cidade, tinham outros grupos também, tinha grupos de góticos, tinha grupos de punk, mas eu me identifiquei com o grupo emo, eu percebi que eles curtiam as mesmas músicas que eu, e a gente acabou se identificando e fazendo parte de um grupinho, e acabou que eu fiz parte ali do cenário emocore, da cena emocore. E geralmente quando não era através ali de pessoas que você conhecia no centro da sua cidade, na rua, às vezes eram amizades que você fazia na escola, mas de qualquer forma era através de uma cena, através das pessoas, né, que participavam de alguma subcultura, que você conhecia o cenário alternativo e fazia parte do meio alternativo. E eu acredito que o Mavi ainda tá com esse pensamento de que é assim que as coisas funcionam. Quando eu entrei pro mundo alternativo, a gente tinha comunidades como no Tumblr, enfim, outros lugares, que a gente perpetuava a fala de que você pode ser alternativo se você estiver numa subcultura. Por que a gente falava isso? Justamente para se proteger. Para se proteger de pessoas que poderiam vir a dizer que eram alternativas, mas, por exemplo, eram transfóbicas, racistas ou de direita. Só que é assim que as coisas funcionavam até 2010. Depois de 2010... meio que com a expansão da internet, as subculturas, elas estão na internet. As pessoas alternativas, os estilos de vida alternativos, as pessoas mostrando as suas realidades, os seus estilos de vida alternativos, eles estão na internet. E hoje em dia, você acaba que você não conhece uma subcultura, um grupo de pessoas de uma subcultura e começa a se identificar e fazer parte deles. Você conhece várias pessoas de várias subculturas e de vários cenários alternativos diferentes através da internet. Então, hoje em dia, o cenário alternativo está muito misturado, porque as pessoas elas não conhecem só uma subcultura, não conhecem só um estilo, só um meio.
e através desse meio é que elas se tornam alternativas. Não, elas conhecem todo mundo que está no cenário alternativo. E por conta disso, acaba que a forma com que você vai ser alternativo hoje em dia vai ser um pouco diferente. Você vai misturar mais subculturas diferentes e não necessariamente pertencer a uma determinada. Até porque o conceito de alternativo, o que é ser alternativo, né? Qual o conceito de ser alternativo? Ser alternativo é tudo aquilo que não é considerado padrão e que não está no mainstream. Vou dar um exemplo. O pop, ele é padrão e o pop, ele está no mainstream. Então, a Beyoncé, a Ariana Grande, a Sabrina Carpenter, elas são mainstream, elas são padrões. Elas são ali o pop padrão, a Taylor Swift e tudo mais. Tudo aquilo que foge do padrão, que não está no mainstream propriamente dito, é sim considerado uma cultura alternativa. As culturas vindas de periferia, quando elas surgiram no início ali, elas não eram vistas como padrão. Inclusive, elas eram criticadas e marginalizadas. Então, a cultura mandrake, a cultura aí do hip hop, que são culturas periféricas, que surgiram através da periferia no Brasil, elas são, sim, culturas ali, subculturas, né, alternativas, porque elas fogem do que é tido como padrão, do que é tido como bonito, do que é tido como aceitável. E apesar do funk hoje, por exemplo, ter se disseminado bastante na nossa sociedade, você ser funkeiro ainda é visto como ruim, pejorativo e fora do padrão. Porque o padrão é você ser a clean girl e o boyzinho da Zona Sul. Não é você ser o mandrake lá com aquelas roupas toda doida dos mandrake e a mina do baile funk de favela. Essa galera ainda não é vista como padrão e ainda é marginalizada. Então, é correto dizer sim que mandrake aí também é alternativo e não faz parte do padrão. Até porque você ser alternativo não necessariamente você precisa fazer parte de uma subcultura. Você pode ter um estilo de vida totalmente alternativo e não ser uma pessoa de alguma subcultura. Por exemplo, qualquer pessoa que tem uma religião que não é tida como a padrão, que é a religião cristã no Brasil, ela já está vivendo um estilo de vida alternativo. Então, as pessoas do Candomblé, as pessoas da Umbanda, né, os islâmicos no Brasil, né, a galera islâmica no Brasil, ela já é fora do padrão. Então, ela já vive um estilo de vida alternativo. Os veganos, você pode ser super cangueu, ter todo um estilo ali super basiquinho, super dentro do padrão, mas se você é uma pessoa vegana, você já vive um estilo de vida alternativo. E o próprio Mavi, no vídeo dele, ele explica o que é alternativo e ele dá a nomenclatura certa. Só que o que ele se confunde? Ele ainda está com aquela imagem da forma antiga que se tinha de se virar alternativo, que era através de cena e através de grupos. E essa forma ela não existe mais com a internet. Hoje em dia você conhece várias cenas e vários grupos através da internet sem nunca ver uma pessoa alternativa na sua frente pessoalmente. Então, essa questão das subculturas, elas são muito misturadas. E hoje em dia as pessoas, elas misturam vários elementos de subculturas diferentes do que, de fato, pertencer a uma subcultura concreta. Tem gente que gosta de pertencer a uma subcultura concreta e tá tudo bem, mas hoje em dia é muito mais comum ter essa mistura como uma forma de que as pessoas estão conhecendo o estilo de vida alternativo e os meios alternativos, que é através da internet. E eu acho que isso que o Mavi não entendeu, e que ele ainda está preso a um pensamento do passado, a um ideal do passado, e ele não consegue aí perceber essa questão. E também tem a questão ali de que sim, as subculturas periféricas, elas têm um certo preconceito até mesmo para quem é alternativo e não faz parte de uma subcultura periférica, mas isso o Mavi entendeu que ele foi errado, que de certa forma ele teve ali uma atitude um pouco preconceituosa com os mandrakes e a galera do hip hop, e ele se retratou.
Sobre a minha fala sobre os mandrakes, o porquê de eu ter tido aquela fala no meu vídeo foi justamente porque, conversando com outros mandrakes em outros momentos, eles não se entendiam como uma subcultura e eles não se viam como alternativos, muitas vezes zoando outros alternativos e tendo posicionamentos contrários ao que é protegido e defendido pelos alternativos. Mas veio uma galera que me mandou mensagem explicando de boa mesmo, sem tacar hate, o porquê que essa fala estava errada. E eu pude entender que estava errado. E realmente existe uma divisão sobre os alternativos da periferia e dos alternativos, né, das subculturas alternativas que não são de origem periférica. E existe até certa forma uma rixa entre elas, que é ridícula, mas isso existe no nosso meio alternativo. Bom, esse foi os meus 5 centavos de opinião sobre toda essa questão, sobre uma pessoa que já fez parte de subculturas e hoje misturo muito, né? Eu ainda tenho um estilo de vida alternativo, mas eu misturo muito subculturas. Eu aderi super à forma atual, né, de ser alternativo. E deixa aí nos comentários o que você pensa. E quando eu quiser falar aleatoriamente, eu volto novamente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.